Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast, um bate-papo gostoso com vocês, para a gente trocar aqui ideias e aprender cada vez mais. E hoje a gente tem aqui o prazer de estar conosco as duas fundadoras da Impacto Consultoria DHO, a Sônia e a Ana Carolina, e eu estou aqui também com a Raquel, né, minha sócia da MDM, e eu vou passar a palavra para elas se apresentarem um pouco para a gente. Só dando um spoiler aí para o ouvinte, gente, o tema aqui é extremamente relevante. Nós vamos falar de saúde mental dentro das escolas. Ótimo. Né, gente? Então, passando a palavra aí para vocês. Então, olá, prazer, eu sou a Sônia, sou da Impacto Consultoria DHO, eu sou a fundadora da Impacto. Hoje eu atuo, né, como psicóloga organizacional, estou há 20 anos aí na área, né, de organização, atuo com foco na saúde mental e estou hoje com a minha parceira, que é a Ana Carolina. A Ana Carolina também da psicologia vai falar um pouquinho mais sobre ela. Oi, gente, eu sou a Ana Carolina. A gente estava até conversando aqui, né, se é Ana, se é Carol. A gente vai descobrir aqui no meio da conversa. Então, Ana Carolina, sou psicóloga clínica, trabalho junto com a Sônia, parceira aí nesse projeto de saúde mental e especificamente saúde mental dentro das empresas, junto à Impacto Consultoria DHO. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, né, Maria? Nossa, é uma honra e um prazer. De um tema tão importante, eu nem diria atual, porque não é atual. Não, porém, na atualidade, acho que ele está... aflorado. Né? Está em alta, né? Está em alta. Então, gente, para nosso entendimento dos nossos ouvintes, afinal de contas, o que a gente faz? Como é que vocês conceituariam saúde mental? Bom, essa é uma pergunta excelente, né? Porque muito se fala sobre saúde mental. Como você disse, saúde mental não é agora, não é novo, é um tema antigo. Sempre houve a necessidade de falar sobre saúde mental, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano é ser humano. Então, se a gente fosse conceituar a saúde mental, então a Organização Mundial da Saúde diz: saúde mental é o equilíbrio entre diferentes áreas da vida. Então, é quando o indivíduo, o sujeito, ele consegue lidar com as demandas da vida, contribuindo com a sua comunidade de maneira assertiva, de maneira eficiente. Então, se a gente fosse ampliar um pouco esse conceito, trazendo para a nossa conversa aqui, inclusive trazendo para o olhar da psicologia, a gente pensaria em diversos fatores. Fatores sociais, fatores biológicos, fatores sociais, inclusive no sentido do trabalho mesmo, né? Então, de papéis, de funções sociais desempenhadas por nós no nosso dia a dia. Então, saúde mental é um complexo, onde o corpo, alma, mente estão interligados em equilíbrio. Ou seja, saúde mental não é a ausência de transtornos mentais, não é a ausência de depressão, não é a ausência de ansiedade. Saúde mental é um equilíbrio entre as áreas da vida. E aí, a gente vai entendendo por que saúde mental tem tomado os nossos dias, né? Tem tomado os temas aí nos nossos dias. O mundo está adoecendo, o mundo está se dando conta deste adoecimento, e aí nós nos remetemos à necessidade de retomar a importância do tema. Então, de falar como tem sido o nosso equilíbrio, corpo, mente, cognição, tudo isso. Ô, gente, eu cresci ouvindo do meu pai o seguinte, que o primeiro passo para a cura é a gente reconhecer que está doente. Então, quando você fala que a sociedade, que nós estamos vendo a saúde mental como algo a ser visto, como algo a ser cuidado, porque o problema de saúde mental é uma coisa antiga, como a gente falou. Sempre teve. Isso pode nos dar mais esperança de dias melhores, mais responsáveis em relação à saúde mental, uma vez que a sociedade agora está olhando para isso? Eu acredito que sim. Então, vou dar um exemplo. A gente tem falado que o número de diagnósticos estão crescendo. Ah, mas o número de diagnósticos está crescendo? Realmente, o número de diagnósticos está crescendo. A gente também está conhecendo mais sobre as coisas. O número de pessoas diagnosticadas com alguma questão, o número de autistas está crescendo, o número de pessoas com TDAH está crescendo, sim, mas a gente está entendendo melhor isso. Então, a quantidade de diagnósticos que a gente tem recebido hoje na vida adulta, de diversas questões que antes não eram consideradas, não eram vistas.
Então, a gente pensa em pessoas que sofreram com aquela questão a vida inteira, sem saber o porquê que estava sofrendo. Nossa, imagina, Sem se angústia. encaixar, né, em nenhum Nossa. lugar. Então, hoje, a gente tem, sim, uma autoidentificação, em primeiro lugar, e depois uma identificação coletiva. Então, por mais que eu não identifique o meu sofrimento, é mais fácil que alguém hoje chegue e fale assim, olha, você não está legal. Você já pensou em procurar ajuda? E aí, se a gente está falando de empresa, isso ainda é mais forte, né? É onde tem várias pessoas, de diversas culturas, diversos lugares, de diversas maneiras. Então, é importante, sim. A gente fala que, eu gosto de falar que a gente quebra preconceito informando. Isso. Então, o preconceito é Que lindo. quebrado com informação. Então, Isso. se a gente informa, se a gente divulga, a gente está, sim, eu acredito, né? Eu tenho esperança que a gente consegue, sim, melhorar essa consciência em relação à saúde mental. E a pandemia trouxe isso, né, gente? Ela evidenciou sentimentos e questões relacionadas à saúde mental que antes as pessoas às vezes nem conheciam. Essa questão do autoconhecimento, a Carol trouxe aqui a questão do bem-estar, né? Da saúde mental. O bem-estar está relacionado a quê? No contexto onde eu estou inserido, eu preciso de ter confiança, pertencimento, autonomia. Então, a partir do momento que eu consigo correlacionar esses 3 fatores, né, dentro do ambiente onde eu estou, estar bem com eles, eu consigo seguir bem e realmente ter um bem-estar. Minha saúde mental ela consegue ser equilibrada. Mas quando isso começa a vir de uma outra forma, né, negativa ali, onde o pertencimento ele não existe confiança, aí isso desequilibra totalmente. Né? A pandemia, quando a gente veio ali com aquela lockdown, me fechei, a gente talvez não tinha um olhar para a gente mesmo e isso acabou também evidenciando esses outros sentimentos e doenças que as pessoas talvez nem conheciam. Pois é, e agora você falou uma coisa que é o nosso calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, nossa paixão ao mesmo tempo, que são as escolas. Né? A nossa empresa é focada aí, em formar diretores, coordenadores, supervisores, né? E professores para que eles passem para os alunos. Então, a gente não atua diretamente com os alunos, né? Formar em prevenção e gestão de conflitos e combate ao bullying, né? Então, assim, como é que vocês hoje, como psicólogas, enxergam a saúde mental nas escolas? Esse é um tema necessário. Bom, vamos pensar aqui que a escola é o polo. Por que a escola é o polo? Porque na escola, o meu público não é só o aluno. Meu público é o aluno, é o professor, é a gestão, é a família. Então, para cada aluno, eu tenho uma comunidade inteira envolvida naquela escola. Então, se a gente pensa numa escola, qual que é o impacto dessa escola naquela região onde ela está inserida? Naquela comunidade onde ela está inserida. Então, o alvo, por isso que eu falo polo, né? O nosso alvo tem que ser, sim, partir desses ambientes, principalmente da escola, porque a gente está falando de formação. Né? Formação humana, não só formação educacional, embora é o foco, mas é formação humana também. Então, se a gente fosse pensar do cenário de saúde mental nas escolas, eu gostaria que os números fossem melhores, mas, infelizmente, não é o que a gente vê. Né? Então, o que a gente tem hoje é que 65% do corpo docente está adoecido. São dados divulgados aí, 2023 e 2024. Está adoecido por questão de saúde mental nesse ano. Além disso, se a gente for parar para pensar, até a quantidade de essa questão, né, o adoecimento em saúde mental pode aumentar em até 35% a rotatividade nas escolas. Então, eu estou dizendo aí de um público que está adoecendo, que está saindo da escola. Eu estou falando de professores que não estão conseguindo desempenhar suas funções. Eu estou falando de alunos que estão ficando sem os professores ou estão ficando com os professores adoecidos e que vão receber esse reflexo desse adoecimento. E eu estou dizendo aí também, esses 2 primeiros números foram focados na escola. E aí tem um outro número que me impacta, que é, em 2023, no E-Social, foi registrado em mais de 200 mil afastamentos por questão de saúde mental. Então, é muita um dado coisa, gente. alarmante. E se a gente for parar para pensar em sobrecarga, fatores como sobrecarga, fatores como, por exemplo,
conflitos interpessoais, a questão dos conflitos em si que não conseguem ser gerenciados da maneira que se gostaria que fossem. Então, tudo isso vão nos colocando diante desse cenário, que é um cenário preocupante. Como que andam as nossas escolas ultimamente? E não só os professores, né? Os próprios alunos também, né? Muitas crianças e adolescentes, né, gente? Aumentou muito, assim. E famílias, né? A Claro. cada uma pessoa adoecida, a gente tem 4 a 5 afetadas. Ah, sem dúvida. Isso aí E eu acho que passa muito também pelo filtro que a Sônia trouxe da questão do ambiente psicologicamente seguro. Isso, ótimo. Né? Porque eu acho que isso está em falta, não só nas escolas, mas também em outras instituições, né? Que eu creio que esse ambiente psicologicamente seguro, ele proporcionaria às pessoas a ficarem menos adoecidas, porque elas teriam liberdade para colocar, né, os sentimentos e a confiança também, né? Ótimo. E aí, pegando esse gancho que você falou, Maria, se a gente for resgatar lá o conceito da saúde mental, que é algo amplo, complexo, que envolve várias vertentes aí, várias facetas, fatores biológicos, sociais, psicológicos. Olha a escola no fator ambiental, social. Então, se eu tenho uma criança, se eu tenho um adolescente que está em fase de desenvolvimento, de amadurecimento cerebral, de construção de identidade, e eu estou deixando esse adolescente, essa criança, em um ambiente adoecido, eu estou falando aqui agora já de um complexo, de um sistema, que é um sistema que envolve gestão, docência, corpo estudantil, famílias. Olha aí. Por isso que eu falo, a escola é o polo. A escola ela pode ser um ambiente que contribui, que promove saúde mental, mas ela também pode ser um ambiente que adoece. E agora vamos à NR1, né, Maria? Exatamente. Vamos lá ver um panorama aí, se vocês podem trazer para a gente, assim, de uma forma resumida. O que a NR1 já existia há muito tempo, né? Mas as inovações, né? O que mudou, o que existia e o que mudou. Ótimo. A NR1 em si, ela foi incluída no PGR em 2020. Mas as empresas não deram tanta bola, né, gente? Então, assim, entrou e aí ficou lá, tá lá. Né? Mas com essa alteração dos dados que a Carolina trouxe, né, 280 mil afastamentos em 2023, houve ali uma análise do governo no sentido de que as empresas precisam começar a olhar para os seus colaboradores e a cuidar da saúde mental. Né? Então, em 2024, em agosto, a portaria 1419 ela foi atualizada, onde os riscos psicossociais eles devem ser inseridos no PGR. Então, eles são obrigatórios para as empresas, todas que têm colaboradores CLT, né? Só que ela foi prorrogada, então agora é a partir de maio de 2026 que essa obrigatoriedade ela acontece. Né? Então, esse um ano aí é para as empresas se ajustarem, né? Porque trouxe aquela questão, como que vai ser feito? Não tem um questionário? Qual que é o processo? Teve muita dúvida, teve um alarme ali de como que nós vamos fazer isso, então acabou tendo essa prorrogação para que as empresas consigam se adaptar e ajustar ali o seu PGR. Mas todas as empresas precisarão incluir os riscos psicossociais no PGR, plano de ação e gestão contínua. Né? Não é só simplesmente identificar e incluir. É necessário também registrar o plano de ação e fazer uma gestão contínua desse plano de ação, demonstrando que há uma efetividade desse plano. Exatamente para não criar aquela situação pro forma, né? Acontece ali, vamos só fazer aqui, levanta, coloca aqui no PGR e tá. Não é simplesmente Quando você fala PGR, é o Programa de Gerenciamento de Risco, certo? Isso, que é o antigo PPRA, né? Que foi trocado aí em 2020. Mas, assim, quando a gente para pensar na NR1, desde 2012 que o comitê vem estudando sobre essa questão da saúde mental. Então, assim, não aconteceu do nada, tem mais de 10 anos que vem sendo estudado o contexto, os afastamentos, os absenteísmos, todos relacionados à saúde mental, ao CDF. Né? Então, o que está acontecendo? Se são trabalhadores, alguma coisa está acontecendo no ambiente de trabalho. Então, muita gente veio com uma questão assim, tipo, o governo quer tirar dinheiro das empresas. Não é isso. Então, assim, quando você vai avaliar o contexto histórico, existe ali uma análise, um acompanhamento dos dados, e à medida que eles foram ficando maiores, né,
houve essa necessidade de fazer essa inclusão e as empresas também se responsabilizaram. Afinal de contas, o afastamento por doença dentro do trabalho. Né? Exatamente. Então, a gente entende que o contexto ele vai influenciar totalmente no risco psicossocial. Eu e a Maria, a gente conversa bastante sobre isso, porque, assim, apesar de sermos advogadas, né, o nosso foco é, de fato, a questão da saúde em si, ou seja, o que a gente pode fazer para contribuir com essa melhora do ambiente, com ferramentar os professores para que eles tenham condições de gerenciar seus conflitos ou de fazer uma roda de conversa. Então, como é que o que vocês sugeririam para as escolas? Porque, por exemplo, em São Paulo eu vi uma empresa que fornece preventivamente, terapia para os seus colaboradores. A realidade das escolas, da grande maioria, não tem isso no orçamento. É muito difícil. Então, assim, eu queria, se vocês pudessem compartilhar para os diretores, para os responsáveis por escolas que estão nos ouvindo, algumas dicas, algumas saídas que caibam no orçamento e que também ajudem, mas não com viés, com foco de não quero multa do Ministério do Trabalho. Não, eu quero cuidar das pessoas. Eu quero que aquele ambiente seja saudável. Porque eu acho que o olhar é esse, né? O próprio Ministério do Trabalho, a gente tem conversado com o Ulisses, né, que é o fiscal, a gente vê claramente, o intuito não é esse, penalizar. Até porque a penalidade já está aí. As pessoas já estão adoecidas. Não tem pior, né? Não tem como piorar. Não tem como piorar. Nesse sentido. Se já está O doente, cenário já é pior do que uma multa, o dinheiro a gente consegue. A saúde, muitas vezes, a gente não consegue. Você trouxe aí a questão do Ulisses, né? Nós fizemos um seminário com ele relacionado à NR1 e ele foi muito enfático no sentido do que é necessário ouvir o colaborador. A forma como a empresa vai fazer, ela vai decidir, né? Você trouxe a questão aí de não ter, às vezes, orçamento. Claro que, assim, nós recomendamos iniciar pelo diagnóstico, para que você tenha ações efetivas. Você tem que diagnosticar o seu ambiente, Perfeito. ouvir seu colaborador, para entender como que está o meu contexto de trabalho, né? E, a partir disso, você cria um plano de ação para tornar efetivo. Mas como que eu vou diagnosticar, Sônia? Daí tem os questionários, a gente tem um protocolo de saúde mental, que foi o pioneiro, que é o protocolo de saúde mental da Bahia, de 2020. Então, a gente já tem um material que faz essa análise aí bem completa já há quase 6 anos, né? Mais de 5 anos. E aí é ouvir esse colaborador, entender o ambiente e, a partir disso, começar a fazer. Você trouxe aí, por exemplo, algumas empresas fazem de forma preventiva a terapia. É ótimo, né, Carol? A gente ter essa prevenção, porque você já está trazendo ali um acolhimento para as pessoas que têm necessidade, né, de escuta ou de resolver alguma questão relacionada à ansiedade, ao estresse. Mas será que é só o acolhimento psicológico? Eu precisaria de fazer outra coisa, né? Então, tem a questão de capacitar a liderança, porque, querendo ou não, a liderança ela tem uma pressão muito grande ali em cima dela, né? Então, primeiro, tem que entender se a sua liderança está bem, ela precisa ter um autoconhecimento, porque também eu não posso ter um líder que vai ali, né, fazer a liderança de uma equipe que também está doente. Exato. Porque ele também é um ser humano, ele também pode estar exposto à questão da saúde mental. E aí, capacitar essas lideranças, fazer treinamentos, entender se eles conseguem ter ali uma facilidade de identificar os seus colaboradores, né? Porque às vezes a pessoa chega num dia, ela não está muito bem, né? E você só de olhar, principalmente quando você está há muito tempo trabalhando com a mesma pessoa, você já sabe. Hoje aquela pessoa não está muito bem, né? Mas tem gente que às vezes está sorrindo para você, mas está em depressão, né? E aí quando você vai ver, a pessoa está no nível ali que já está no nível profundo de depressão e todo mundo fala, gente, ninguém percebeu, porque a pessoa sorria, porque é comum as pessoas também tentarem esconder. Carolina pode até entrar um pouquinho mais nesse ponto. Então, a liderança ter essa visão, né, primeiro, de um autoconhecimento, de entender o que ela consegue lidar na questão, né, emocional, de saúde mental, como que ela pode acompanhar as pessoas que estão sobre a gestão dela, para a partir dali ela criar ações, é importante, né? E, para além disso, atuar ali com o corpo de professores, com roda de conversas, que outro dia a Carol estava falando, fazer palestra com o professor, gente, acaba que às vezes não é tão efetivo, porque eles precisam muito de escuta, né, Carolina? Carolina trouxe o exemplo desse, foi da escola que você falou? É interessante que essa questão que a Sônia comentou, eu, junto com uma professora muito amiga, nós desenvolvemos um programa de extensão em uma escola pública. E a ideia ali, inicialmente, fomos com a ideia de atender os alunos. Atender em que sentido?
capacitação mesmo em saúde mental. Então, o nosso público ali eram adolescentes, início ali do ensino médio até o final do ensino médio, mas nós percebemos que os professores estavam com uma demanda muito grande também. E a gente teve que corrigir a rota, recalcular essa rota. Então, mudamos o foco inicial. Então, o nosso foco inicial não é agora os alunos, embora eles também precisassem, mas o nosso foco emergencial são os professores. Olha. E aí começamos a desenvolver, esse projeto durou anos, uns 2 anos mais ou menos, e a gente começou a desenvolver esse programa de escuta dos professores. Quando eu digo professores, não só professores, né? A gestão escolar como um todo. Então, o pessoal dos serviços, da limpeza, da coordenação, da docência, todas as áreas. Então, todos os funcionários dessa escola. E aí a gente foi entender de onde estavam vindo todas aquelas questões que eles tinham necessidade de falar. E é interessante que um professor, inclusive esse projeto, ele virou um artigo depois. Depois a gente pode até tentar disponibilizar para o pessoal. Mas um dos professores falou assim, olha, é a primeira vez que a gente está sendo ouvido. Olha, que interessante. Porque normalmente vem pessoas aqui dizer para a gente o que a gente tem que fazer. Mas a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Não tem o espaço da O escuta. difícil é ser ouvido. Porque Porque eu já sei o que fazer, mas se eu não estou conseguindo colocar em prática, é porque alguma coisa está acontecendo comigo. Nossa. E aí foi emocionante. Foram encontros emocionantes, não foi só um. E aí a gente começou a perceber isso. Poxa, essas pessoas precisam ser ouvidas. Porque ali ela está o dia todo. Às vezes são cargas horárias duplas, triplas, para dar conta de todas as demandas. É um trabalho que não acontece só em sala de aula, acontece nos bastidores também. Então, o professor, para ele estar na aula, ele tem que preparar a aula. Para ele dar uma prova, ele tem que corrigir a prova. Então, é um trabalho dentro e fora. Então, como que anda essa questão, né? Vamos ouvir essa equipe. Para a gente, inclusive, conseguir entender qual que é a necessidade deles, daquele público, daquela escola. Que é o diagnóstico que vocês tanto falam. O nosso M aqui ó, é de mapear. Ótimo. É justamente isso. Mapear, dialogar e mediar. O mapeamento direciona, né? Exato. É criar espaço, né, para que o professor tenha ali um momento de acolhimento e de escuta. Não necessariamente precisa ser uma terapia, né, mas é importante ter esse acolhimento, essa escuta, entender. Porque às vezes, gente, uma conversa de 40 minutos resolve. Resolve. Né? Alivia. O mapear, que é o que você trouxe hoje, a gente tem um nível aí de conflitos muito grande na escola. O conflito, quando a gente para pensar, ele nem sempre é negativo, né? O conflito ele vai ser positivo quando ele trouxer experiências positivas, aprendizado. Mas hoje a gente tem, infelizmente, um ambiente de conflito, né, muito mais negativo do que positivo. Então, as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Então, é importante mediar esse conflito, gerenciar. E a partir do momento em que entender que esse conflito ele está ali no ambiente gerando estresse, questões relacionadas à saúde mental, incluir ele também como risco psicossocial no PGR. Né? Fazendo esse gerenciamento. Então, é mapear, diagnosticar e... Não, mapear, dialogar. E pode ser que pare a coisa no dialogar. Resolva ali. Senão, podemos fazer uma mediação, mediar. Mediar. Ótimo. É importante porque, assim, a gente lida com perfis e pessoas diferentes. Então, relacionamento interpessoal, ele vai ter ali necessidade de mediação em algumas situações, né? Por exemplo, essa semana a gente teve uma situação de um professor em Brasília que foi agredido pelo pai de uma aluna. Foi. Né? Então, ele como que lida com isso? Porque o próprio professor, ele não quis se identificar, mas ele falou assim, gente, as marcas físicas a gente supera. Agora, a decepção de quem está há 20 anos dando aula, de ter sido agredido, então ele trouxe a questão realmente mental, né? Como que vai ficar meu psicológico a partir disso? Será que ele vai querer voltar para uma sala de aula? Como que a escola vai tratar isso? Né? Então, no diagnóstico, a partir do momento que eu consigo perceber esse contexto, eu começo a trazer planos de ações que vão trazer efetividade para a escola. Só que, além desse plano de ação, é necessário ter gestão contínua. Né? Sem gestão contínua também, a gente não consegue resolver. A Carol brinca muito que, assim, o NR1, diagnóstico, né, risco psicossocial, é um plano que a gente vai fazer, mas que não pode nunca ir para dentro da gaveta. Exatamente. Não pode colocar na gaveta. Não pode ser para inglês ver, né? Não pode ser pro forma, porque, assim, gente, vou fazer aqui só para falar que eu fiz para fiscalização. Exato. Não é esse o objetivo. Se a sua empresa ela tiver um nível de afastamento alto, hoje a gente
gente tem o E-Social, né, que é o órgão do governo que avalia todos esses dados de absenteísmo, vai pegar e se chegar e falar assim, eu não identifiquei esse risco, né? Então, é importante eles estarem atentos a tudo que está acontecendo dentro do contexto escolar e estar atuando mesmo de forma efetiva. E o que a gente tem visto hoje, né, Maria, é tão grave, gente, porque é o seguinte, os alunos não recebem... Nós, vamos pegar nós 4. Nós recebemos, dentro de escola, ferramenta para gestão de conflito? Não. De jeito nenhum. Eu fui aprender na marra, na vida, né? E no curso de mediação, que a gente fez na pós-graduação pela ESA, da Escola Superior de Advocacia da própria OAB, né, Maria? Exato. E com formação em Portugal, que é o ICFML, com certificação em Portugal. Então, assim, aí o que a gente viu? Gente, isso mudou minha vida. A gente tem que ensinar isso para os alunos. E hoje, assim, não são todas as escolas ainda que ensinam isso. E aí, o que acontece? Esse menino vai para a faculdade, vai para o mercado de trabalho. Chega na hora do mercado de trabalho, que é aquilo que a gente conversou. Existe um relatório da Microsoft com a McKinsey falando. O relatório chama Sala de Aula de 2030, falando, gente, eu estou recebendo profissionais brilhantes, tecnicamente, mas que não conseguem trabalhar em equipe, ouvir um não, ter uma comunicação assertiva, às vezes é uma comunicação violenta, tudo que você fala é o pessoal, mas isso é porque não tem ferramenta. Exato. São coisas que a gente consegue ensinar, a gente consegue treinar até virar um hábito da pessoa. Antes eu tinha que fazer um esforço, hoje em dia já vai no natural, né, Maria? Exato. Então, assim, se a gente não cuida disso agora na escola, isso vai impactar a vida até a hora que ele aprende, assim, na marra ou morre sem aprender também. Eu acho que um desafio grande, né, e queria ouvir a opinião também da Carol, da Sônia, um desafio grande é integrar as famílias nesses treinamentos, nesses projetos. Porque é assim, né? É o papel da escola, mas tem o papel da família também. E hoje, às vezes, a gente percebe tudo concentrado, talvez, só na escola, né? E a gente vê essa dificuldade. E como que vocês veem essa questão? Bom, eu acho que eu queria começar com uma frase que fala assim: eu não consigo mudar o mundo, mas quando eu mudo a minha forma de ver o mundo, eu mudo as relações. Exatamente. Por que isso é importante nesse contexto? A escola, ela tem as suas limitações, ela não vai conseguir trazer os pais, os familiares para dentro da escola para ensiná-los. Não, pontualmente sim, fazendo eventos, ok, isso é possível. Mas a família não está ali todos os dias como o aluno está. Então, existe sim uma limitação, a gente precisa entender isso também. Mas, dentro dessa limitação, se essa escola ela consegue desenvolver bem a gestão dos riscos, a gestão da saúde mental, a gestão de conflitos dentro do ambiente escolar, se ali dentro ela promove um ambiente psicologicamente seguro, esse ambiente vai repercutir lá fora. Porque eu tenho professores que estão saudáveis, eu tenho gestores e pessoas, funcionários de modo geral, saudáveis, eu tenho alunos saudáveis. Então, são essas pessoas que estão saudáveis dentro da escola que vão mudar as relações lá fora. E se a gente fosse pensar, inclusive, no bullying, o bullying ele é efeito cascata. Então, nossa, se eu sofro bullying, não, claro, não é uma regra, mas se eu não sou trabalhado, se eu não aprendo como lidar com esse bullying, eu posso entender que é normal praticar bullying. E eu vou praticar o bullying. Se eu sou tratado com violência, eu vou tratar os outros, muitas vezes, com violência, porque eu estou entendendo que é normal aquela relação. Então, aí a gente pensa não em punir, mas em formar. Né? Formar e capacitar. Você trouxe uma coisa muito interessante, isso de que a gente replica o que a gente aprende, né? E eu sei de um caso de uma menininha que estava passando, assim, entendendo, né, da forma lúdica o que é mediação, o que é a comunicação não violenta. E os pais dela começaram a brigar. E ela entrou no meio da discussão e disse assim: olha, se vocês não falarem um de cada vez, vocês não vão se ouvir. Mediadora, conciliadora. Aprendeu, né? Olha para você Mas ver. é exatamente o que, né, o que você acabou de trazer. Exato, Vocês e os pais acabaram vão de aprender com trazer. essa filha.
Então, a gente reproduz isso, né? Então, por isso que é tão potente e por isso que a gente entende dia após dia que saúde mental não é, na verdade, nunca foi, mas por muito tempo teve esse olhar de que a saúde mental, de que o cuidado, a psicologia, ela acontece somente dentro das 4 paredes de um consultório. Ela é importantíssima. Eu sou psicóloga clínica, eu reforço que é importante. O cuidado individual é importante. Cuidar de mim mesmo é importante. Mas aqui a gente está falando de algo que envolve um contexto, que envolve ambiente, que envolve o pilar ali social. Então, eu estou falando de um grupo. E o grupo precisa também estar consciente disso. A saúde mental é cuidado coletivo também. Exatamente, Carol. E aí a gente volta na questão, por exemplo, do bullying que você deu de exemplo. A questão é tão complexa, né? Assim, e o complexo, quando eu falo complexo, é complexo, tecido junto, é tudo junto. Então, ou seja, se a gente pega o agressor, tá? Vamos chamar assim, e só olha para ele, ainda com o intuito só de punição, você não formou esse sujeito, certo? Você não educou a plateia, porque se não tiver plateia, não tem bullying. É verdade. Então, por que a plateia está rindo? Por que ninguém olha para essa plateia, não educa essa plateia? E outra, a vítima, né, vamos chamar assim, vítima, ela precisa também ser fortalecida. Porque se a gente não der ferramentas para essa pessoa, para esse indivíduo, esse sujeito, sair daquele lugar, e é ferramenta, e é para ensinar mesmo, para pegar na mão, às vezes caminhar um pouco junto e depois soltar. Isso vai replicando também. Mas ela fica nessa condição de vítima a vida toda. E também tem, às vezes, você tira, exclui o agressor, né? Tira da escola. Você está passando E não problema resolve, para né? outra Pra escola. outra, Você não vai resolver o problema, Acaba né? empurrando o problema para outra escola, porque provavelmente ele vai para outra escola e aí não resolveu. Então, continua sendo a pessoa que vai ser considerado o agressor, vai continuar fazendo uma outra vítima, porque não foi feito E a o vítima, trabalho. se ela for vítima de novo, ela vai continuar sendo Sendo vítima. porque também não foi cuidada, né? E outra coisa que eu acho que a gente precisa pensar em relação à saúde mental é a gravidade do cyberbullying. Por quê? Excelente. O ponto. bullying, gente, por exemplo, você está lá na escola, né? Um menino, geralmente, ou menina, é um diferentão, geralmente, nem sempre, mas enfim, geralmente o perfil é esse. É uma minoria, vamos falar assim, e os outros vão, né, em cima dele. O cyberbullying, mas em casa esse menino tem um lugar para ir, vamos falar assim. Cyberbullying não. Chego. Cyberbullying não. Não tem para onde fugir. E o pior não, o cyberbullying, a gente teve um caso na França que a menina é linda, super estudiosa, com caráter, com valores, bem educada, uma menina de família estruturada. Incomodou por ser assim. Então, ou seja, é o oposto da vítima, geralmente o oposto da vítima. Pegaram, fizeram um vídeo com essa menina. Não vou descrever o que colocaram no vídeo, mas são coisas obscenas. A menina pulou da janela. Oh, meu Meu pai. Deus. Ela faleceu, suicidou, né? Então, assim, gente, o abalo disso, assim, em termos de saúde mental, é um negócio, assim, pavoroso, né? E, Raquel, a pós-venção é importante também. Porque a gente fala muito da prevenção, que é essencial. Não podemos deixar de ter a prevenção no nosso escopo. Mas e a pós-venção? E quando o bullying já aconteceu? E quando a violência já aconteceu? E quando tudo que tinha para acontecer já aconteceu? Calo. Aí vem a plateia que você nomeou, né? E como que eu vou lidar com este público que está aqui vendo tudo isso acontecendo? Você comentou do cyberbullying, e eu até coloquei no final para a gente indicar, mas eu vou mencionar brevemente. Mas já vai A dar série spoiler, Carol? Vai dar spoiler? Spoiler, a série Adolescência. Nossa Senhora. Então, o que a gente vê ali? A gente está vendo um complexo, o bullying, o cyberbullying, um efeito cascata, um levou para o outro viu, enfim. Então, ali a gente tem escola, a gente tem família, a gente tem polícia, a gente tem psicólogo, todo mundo envolvido e dois adolescentes ali no meio. E o nosso público, que a gente está falando agora, é o quê? Exato. Adolescente e criança. É. A gente precisa entender. E aí vem também a questão de compreender o mundo atual.
Porque nós precisamos, para a gente ser efetivo com o adolescente e com criança, a gente precisa conhecer o mundo deles. Então, qual que é o mundo desse adolescente? Qual que é o mundo dessa A criança? linguagem. Qual que é a linguagem? Porque são deles? códigos que a gente não decifra, a gente precisa de Exato. ajuda. A É. série De Adolescência ajuda. mostrou isso bastante. Mostrou. Né? De- E a gente precisa se atualizar. É, E também instrumentalizar essa escola. exato. Então, como que essa escola está instrumentalizando os profissionais que lidam direto com este público? Porque os dois estão enfrentando desafios complexos. Tanto quem recebe, quanto quem produz. Então, eu estou instrumentalizando esses dois lados. Pois é, porque, gente, pensa um professor que já está baqueado, lidando com uma situação dessa magnitude. A sensação que eu tenho é o seguinte: você já está fragilizado como indivíduo. Na sua vida pessoal, a gente é um só, né? Integrado. Se o cuidado que a gente precisa ter é o seguinte: você põe um professor que não está instrumentalizado, né, com ferramentas de gestão de conflito, educação anti-bullying, e não tem nem apoio, às vezes, um comitê, alguma coisa, porque em conjunto é mais fácil, e coloca para resolver questões, é como se você colocasse alguém para tentar salvar alguém que está afogando. Você afoga junto. Joga junto, porque você não tem equipamento. Como é que e você nem manda um tem- soldado sem armadura para o Você campo de afoga, batalha? gente. Você afoga junto. É corpo de bombeiros, né? Tem que ser um corpo é. e não um bombeiro. É, Não é verdade. isso? Então, e uma equipe preparada. Né? Exato. Pra- É muito delicado, né? Assim. Isso traz pra gente essa necessidade, né? De que tá batendo na porta, saúde mental não é de hoje. Hoje a gente tem acesso a esses conhecimentos. Que bom que temos. Hoje a gente tem mais instrumentos. Mas até quando a gente vai postergar o cuidado? Então, a gente não está falando aqui somente de legislação, embora ela seja importante. Mas, poxa, a gente já está vendo tudo isso acontecer. Eu vou esperar mais o quê? que nós vamos esperar? É importante pensar na integração, né, da equipe. Você falou aí do comitê, né? É importante ter um comitê interno. Às vezes a escola não tem técnico de segurança do trabalho, né? Mas tem aí um enfermeiro, um psicólogo escolar, que algumas escolas têm, né? Então, esse psicólogo escolar ele pode fazer ali uma integração com uma outra pessoa, né, de uma outra área. Então, assim, envolve liderança, RH, segurança e saúde no trabalho. Eu tenho que pegar esse corpo, né, e fazer um trabalho ali, como a gente brinca. Não é um trabalho a 2 mãos, é um trabalho a 6, 8 mãos. A gente precisa de várias pessoas atuando, porque senão acaba sobrecarregando uma pessoa só. Também não adianta você pensar que trazer só ali um psicólogo escolar, vou resolver. Coloquei um psicólogo e resolvi. Não, Vai, eles não sozinhos. resolve. Inclusive, assim, E como é que esse psicólogo tá também? Porque é vocês olhar também pra são, si, né? vocês são humanas também, né? O exato. pessoal acha que a gente é robô, né, cara? Nossa, e já não chega assim, ó, somos. já tô lendo a mente de todo mundo. Vocês Nossa, eu sabem fico muito. impressionada, assim, né? Porque vocês escutam muita coisa. Vocês têm que cuidar de vocês também. Porque É senão... o olhar para si, né? Porque É importante pensar nesse contexto, né, integrado, de uma equipe integrada, e pensar mesmo em trazer ali profissionais capacitados de fora, né? Ah, não tenho verba? Vamos planejar, gente. 2025 está acabando, maio de 2026 está chegando. Eu sei que tem planejamento estratégico, provisionamento. Então, peraí, eu preciso cuidar da saúde mental. Onde que vai entrar aqui no meu planejamento? Tem que entrar de alguma forma, né? Trazer, Fora né, o prejuízo do tanto de gente capacitados. afastada. Tem... Ué, a conta Quando não você fecha. fala, por exemplo, mediação de conflito, a gente sabe que o conflito hoje, ele está muito presente no contexto escolar, né? Então, eu não tenho ninguém capacitado para lidar com isso. Então, eu vou trazer alguém de fora para fazer esse trabalho. MDM de preferência. MDM, Que aí Mapear, vai deixar um tanto dialogar de gente preparada, e né? mediar se necessário. Né? Então, Isso. gente, aprender os instrumentos é importante, porque a partir do momento que você começa a capacitar essas pessoas de forma, né, interna, você vai desenvolvê-las para atuar no processo. Mas nem sempre a gente consegue tudo, não. Igual eu e o Carol, a gente falou do NR1, mas nós não somos técnicas de segurança do trabalho, né? A gente vai É ler multidisciplinar, sobre, né, gente? A gente vai entender, né? Mas o nosso foco e o nosso olhar sempre vai ser voltado para a psicologia. Aonde que a psicologia pode entrar? O nome já fala, né? Risco psicossocial. Então, a gente está falando de uma dimensão psicológica. Quem que é capacitado para atuar na psicologia? É o psicólogo. Tanto que a gente recomenda essa integração de equipe, porque eu preciso ter o psicólogo, preciso. Eu preciso ter alguém com um olhar ali voltado para mediação de conflitos. Se meu contexto
ele está tomado por conflito? Sim, eu preciso de ter um profissional capacitado para isso, né? Eu preciso de ter um técnico de segurança? Também. Quem que vai atualizar meu PGR, fazer um mapa de classificação de riscos, incluir o plano de ação? Porque tem toda uma metodologia, né? Então, esse processo ele precisa ser bem pensado, até para não sobrecarregar, porque fica parecendo assim, mais um trabalho para a gente fazer, né? E não é a ideia, né? A ideia não é colocar mais uma tarefa. Exatamente. Na verdade, é o contrário. A ideia é direcionar as tarefas para quem deve desenvolver essas tarefas. Então, a ideia é justamente diluir. Se antes eu tinha a gestão escolar sobrecarregada com tudo isso, agora eu preciso olhar também para essa gestão escolar. Então, a NR1 ela não veio para trazer mais trabalho para quem está à frente. Não, na verdade, ela veio para direcionar cada coisa para o seu lugar. Organizar. O psicólogo no lugar dele, o advogado no lugar dele, o segurança de trabalho no lugar dele, o RH no lugar dele, e por aí vai. E todos juntos olhando para uma mesma... mesmo objetivo. Para o mesmo objetivo. Nós brincamos que é o novo EPI agora. É o novo EPI, gente. Olha, bacana. E pelo que eu estou entendendo, isso pode ser feito em etapas, né? Sim. Porque, às vezes, quem está nos ouvindo pode achar assim, não, mas é muita coisa fazer de uma vez, um tanto de profissional. Mas eu estou entendendo que é por etapa, né? Faz uma primeira parte, uma segunda, é isso mesmo? Isso. Sim. Começa ali com o diagnóstico, diagnostiquei o que é risco alto. Né? O que é baixo ali que pode aguardar? Porque se você tiver uma fiscalização, o Ulisses mesmo fala, gente, a gente não vai chegar lá olhando, isso aqui tem que estar ok, não. Eu vou verificar se a empresa está caminhando a ponto de verificar esses riscos e se realmente ela está interessada em minimizar, eliminar ou mitigar. Né? Ótimo. Esse é o ponto. Então, ele falou assim, eu não vou chegar querendo saber se está tudo, está no PGR, registrou, já levantou, já. E quais as ações estão sendo feitas? Essa daqui a gente já fez, aqui a gente vai fazer. Então, é isso que a empresa tem que mostrar, que ela está caminhando passo a passo para fazer. Né? E ter o programa, né? Exatamente. Tem que ter o programa de gestão. Que é o primeiro e passo, contínuo, né? não parar. Fiz em 2026, tive que renovar, né? A gente até recomenda que seja é dinâmico, pelo menos né? A coisa anual. muda. Muda e também tem que O alterar ser humano o plano, muda, né, gente? Quanto mais os riscos psicossociais... Vocês podiam contar aquele caso de uma empresa, acho que vocês atenderam, claro que nós vamos falar o nome, que teve um falecimento? Sim. Interessante. Para mostrar caso. o tanto que muda, assim, o tanto que a coisa é dinâmica. Sim, a gente atua numa empresa, numa indústria. Né? Lá nós implantamos um projeto que chamava Bem Viver, onde a gente fazia acolhimento dos colaboradores. Não era terapia, era um acolhimento mesmo. Carolina foi uma das executoras do programa, né? Eu fui a implementadora junto com uma outra colega. E nós trouxemos psicólogas clínicas para atuar diretamente com os colaboradores em função do cenário que a gente vivia no momento. A empresa tinha um clima super positivo. Só que tinha muita gente adoecida, principalmente em função da pandemia. Então, tinha pessoas ali com estresse, ansiedade, luto. Muitas pessoas perderam parentes por questão ali da Covid. Neném, né? Às vezes tiveram um aborto, aí não tinha certeza se tinha relação com a Covid ou não, porque teve a Covid, tomou vacina, logo em seguida perdeu, né? E aí esse programa foi tomando corpo. E aí, logo quando a Carolina chegou, em 32 anos de empresa, houve um acidente fatal. Né? Nossa. E aí toda a empresa foi acometida, porque as pessoas começaram a ficar pensando assim, e se fosse comigo? E se acontecer na minha área? Porque é uma empresa de grau de risco muito alto, né? Risco 4. Então, assim, os acidentes que acontecem, eles não são acidentes simples, né? São acidentes, assim, que quando acontecia qualquer coisinha ali que fosse incidente, a gente já ficava alarmado, porque a questão da segurança no trabalho lá era prioridade da empresa principal, tanto que tinha um programa que chamava Projeto Segurança 360. E, né, até fundamentada nele, nós entramos com o Projeto Bem Viver, porque tinha tudo a ver, né? Então, meio que a gente começou a trabalhar... Então, assim, às vezes a pessoa não está bem. E aí, quando aconteceu esse falecimento, nós todos tivemos que acolher as pessoas, porque um estava em choque porque viu o momento do acidente, o outro porque não queria ir para a área porque estava exposto ao risco, porque eles estão expostos, né? Lá atua com equipamentos muito complexos, muito grandes. Então, assim, se a pessoa não estiver bem, não estiver com uma atenção focada, qualquer desvio gera um acidente grave. Então, era o tempo inteiro a gente exposta ali para conversar com as pessoas, porque chegava ansiosa e a gente falava, não deixa trabalhar. Né? A gente pedia para tirar da área, mandava para outro lugar, dependendo da situação, mandava até para casa, né, Carol? Então, a gente tinha essa autonomia para lidar, mas
até as coisas se encaixarem, voltar para o lugar ali, o pessoal começar a entrar ali de novo no ritmo, né, da rotina da empresa, demorou muito. As meninas tiveram que fazer rodas de conversa com as pessoas que eram da mesma equipe do colaborador, até porque eles eram amigos fora triste, da empresa. Né, gente? Nossa Triste demais. Senhora. Com a família, inclusive, né? Com A a gente família. acompanhou a família também por muito Nossa. tempo. É a pós-menção, né? Pois é, Aí as e a pessoas que estão importância aqui, elas desse precisam ser olhar do cuidadas. hoje, né? É, Hoje, a necessidade hoje. Porque muda. muda, exato. Tanto que mudou mesmo. Passou o tempo, a gente começou a entender que essa dor, esse ferimento estava começando a cicatrizar. Mas tinham outras dores que estavam se abrindo. Outros ferimentos que estavam se abrindo. Então, a gente tem que se adaptar, a gente tem que entender qual que é a necessidade da hora. Se eu, enquanto ser humano, indivíduo, hoje eu tenho uma questão, amanhã eu tenho outra, imagina uma escola que tem várias pessoas, uma empresa que tem várias pessoas. Então, a demanda é muito dinâmica. E é muito ilusória aquela fala assim, não, você está no trabalho, professor, deixa seus problemas na sua casa. E a Não gente existe. é integrado, É, existe não isso. existe. Inclusive, o conceito de saúde mental traz essa integralidade. Então, não tem mais. Antes, a gente pregava Deixa em isso, casa. né? É. Deixa a bolsa do Poder trabalho no roleta, trabalho. o problema ficou lá fora. Não Mentira, existe. Não existe. Não existe. Né? Nós somos indivisíveis. É porque a gente é humano também, né? Aí a gente seria robô. Exatamente. Exato. Então, Então, programa modo trabalho, modo casa. Então, Nossa. quando eu sou professor, eu deixo de ser mãe. Não, Não tem existe. jeito. Você continua Se meu filho está em casa lá, Com falando de febre, mim, eu vou é. ficar tudo bem, tranquila. que É. eu vou ficar. São os vários papéis que nós exercemos na vida, né? E nessa questão também do acolhimento do pessoal, né? Nessa perda, é importante lembrar que a liderança também tinha que estar bem preparada. A Porque a liderança liderança, foi sim, abraçada, é. inclusive, né, Sônia? E eles eram muito assim questionados. Aí se acontecer de novo, e se acontecer com a gente, Nossa, se é. acontecer na nossa Que equipe. responde? Se o líder não sabe responder ou não está preparado nessa hora, porque ele também fica com medo, gente. Claro! Falar que não, Claro! mas ele tem que ter ali a firmeza e o pulso, né? Um equilíbrio ali para falar, não, gente, vamos seguir, a gente tem que manter ali a segurança é um valor para a empresa, vai dar tudo certo, a empresa vai trazer mais coisas ainda, né, do que já tem de E segurança. realmente trazer, né? Tá Porque vendo não como é que tem adianta que cuidar prometer e não do entregar. É, exatamente. Que aí fica Exatamente. desmoralizado, né? É, infelizmente nós estamos caminhando para o fim, mas aí eu tenho duas perguntas. Uma só para ver se eu entendi. Sônia, você fala do PGR que não pode não conter programas de prevenção e gestão de conflito escolar. Entendi de forma correta? Ó, o conflito escolar, né, ele vai sim fazer parte do PGR se ele tiver no contexto escolar de forma negativa figurando. Então, a partir do momento que você fizer o diagnóstico, né, e os colaboradores trouxerem o conflito, né, como risco psicossocial, identificar dessa forma, aí sim ele faz parte do PGR. O que hoje eu acho que é quase que impossível não ter, né, gente? Conflito nas escolas Sempre tem, né? sempre tem. Então, acho difícil a gente pegar algum diagnóstico ali que não vai trazer, nem que seja em nível moderado, baixo, né? Então, aí quando eu digo conflito negativo, né, gente? Não, mas no instrumentalizar sentido também para negativo, converter, às vezes, em um aprendizado Sim, para ser sim, positivo. nossa, é importante, sim, né, se ele estiver no contexto escolar, gerando ansiedade, estresse, né, e outros problemas de saúde mental, ele está no PGR e, além disso, ter o plano de ação, né? Sem o plano de ação também não adianta você só registrar lá. Então, tem que mapear, dialogar e mediar se for necessário. A MDM está aqui para isso, né? Bom. Você viu que ela decorou bonitinho, né? Agora eu acertei, né? Podia falar diagnosticar. E aí eu queria, assim, ou um filme, ou um livro, que vocês dessem alguma dica para o nosso ouvinte, Ótimo. para que ele consiga... desculpa. Que vocês explicassem o verde. Por que vocês duas estão de verde, aqui atrás está verde? Tem um motivo para isso? Bom, a paleta verde, ela tem relação com a saúde mental, né? Ela significa renovação, esperança e cura. Que lindo. Né? Então, tem tudo a ver com a saúde mental. Até quando eu fui criar ali a paleta, né, da Impacto Consultoria, foi um dos pontos que eu trouxe em função desse olhar para a saúde mental, né? Porque eu estou aqui para atuar com saúde mental. Então, o verde, ele vai trazer essa esperança de cura, né? De cuidado, de saúde Crescimento. mental. Pois é, isso é de muito bonito crescimento, da de gente. renovação. Da gente falar para os nossos ouvintes que ainda é um tabu para muita gente, mas, gente, saúde mental, esses adoecimentos de alma, né? Eles têm cura. Então, tenham esperança, procurem ajuda, porque não precisa passar a vida inteira nesse lugar.
Exatamente. Né? E tem uma outra mensagem, pegando essa questão, Raquel, que inclusive nós comentamos, né, mencionamos uma clínica, né, a Clínica Laços, e ela tem um slogan que é assim, acho que todos nós temos que levar isso para a vida, né? Pedir ajuda é sinal de inteligência e coragem. Por quê? Porque muitas vezes a gente guarda para nós. A gente tem essa dificuldade de externalizar. Mas, poxa, é inteligência. Porque é inteligência porque eu entendi que sozinho eu não dou conta. E é coragem porque precisa ter coragem para externalizar. Sim. Então, seja corajoso. Busque ajuda se precisar. Ninguém precisa dar conta de tudo sozinho. Lindo, né? Muito, muito bom. E vocês têm algum livro, algum filme, alguma Olha, série? Ela já deu um spoiler, né? Assim, ela já deu tem uma spoiler. lista. Eu vou ter que filtrar Ana Carol, aqui na Ana minha Carolina lista. deu spoiler. Eu trouxe uma... Aí a Sônia falou assim, minha filha, é um só, não Não precisa pode. trazer tudo. Aí eu trouxe uma colinha aqui para eu não esquecer de alguns. A gente conversou primeiro sobre o filme Adolescência, né? Quando a gente estava Isso. conversando lá em relação a livros e coisas que pudessem ajudar o pessoal mesmo a ampliar essa visão, né, gente? Ah, não, Nós então trouxemos. só fazer uma pausa. Do que eu esqueci de falar, do adolescência, o que acontece? Vocês lembram que tem um filho do policial Sim. que também está sofrendo? Também. E E o pai ninguém não... enxerga. Não. Então, isso é muito importante. E foi ele que ajudou o pai a entender A história A inteira. a história toda. inteira. Então, E ele estava sempre nos bastidores, caladinho ali, sem ser visto. E ele Então, estava entendendo tudo. Exato. Então, é muito importante nós, pais, olharmos para os nossos filhos. Isso. Porque, às vezes, é mais fácil enxergar no filho Do outro, né? de um Exato. colega, do seu filho. Mas é o Passou famoso vista batido. cansada, né? A vista Tá cansada. acostumado com o que vê todos os dias. Exato. Não tem mais a Psicoadaptação, né? visão suja. É. Bom, então vamos lá. Tem um livro que ele é interessante que ele chama Manual dos MESCs. Então, ele fala sobre meios extrajudiciais de solução de conflitos. Então, ele vai falar sobre mediação, conciliação, justiça restaurativa. Então, gestão escolar, e é importante estar atento. Carol. Ah, advogado, você viu? Inclusive, eu aprendi durante a faculdade, a gente teve aula sobre justiça restaurativa com o advogado, ele passou pra gente. Ah, que Luiz bacana. Fernando do Vale. Temos aí, a Raquel falou sobre a comunicação violenta, então temos o Comunicação Não Violenta, que é do Marshall Rosenberg. Tem que ler. Tem que ler. Esse esse Faz livro... todo sentido, né? Principalmente quando você fala em Exatamente. conflito, né? Eu Ele dei pro meu é- marido, gente, pra ele dar uma lida. Ele é essencial. Já falamos da minissérie Adolescência. E agora, pensando na autorregulação emocional, né? O Divertidamente, gente. Ah, Olha, divertidamente é muito Espetacular. Divertidamente, ele é excelente para todos os públicos, porque ele ensina, ele mostra que as emoções não são as nossas inimigas. Então, se eu estou ansioso, eu posso aprender a lidar com essa ansiedade. Se eu estou com raiva, eu posso aprender a lidar com essa ansiedade. Então, ele vem falando sobre essa autorregulação emocional. Livro, Não Acredite em Tudo que Você Sente. Esse livro fala sobre a importância da gente entender a relação entre os nossos pensamentos e as nossas ações. E que muitas vezes os nossos pensamentos eles são tomados de um sofrimento, de algo que está ali já enraizado, que vai nos colocar diante de atitudes que muitas vezes a gente não gostaria de reproduzir. A mente mente, né? Mente. Mente. Então, como que tá esse pensamento? Nem sempre o seu pensamento ele tá tão condizente assim com o que realmente está acontecendo. Existe uma série que se chama Explicando, a Mente. Então, ele tem vários episódios e ele fala de maneira muito didática como que a ansiedade funciona, como que a memória funciona, totalmente relacionada aí ao aprendizado, inclusive, a gente está falando para um público escolar. A coragem de ser imperfeito. Esse é para as lideranças. Sensacional. Brené Brown. É. Ele fala justamente sobre essa questão de reconhecer as próprias vulnerabilidades com empatia, porque a gente vai errar. Talvez uma das únicas certezas que a gente tem é que o erro vai acontecer em algum momento. Exatamente. Uhum. E aí temos, pensando em bullying, o filme Extraordinário, que fala sobre empatia, fala sobre comunicação, fala sobre o acolhimento, a escutativa. Temos aí também o jovem Sheldon, o Sheldon lá da teoria do Big Bang, que ele E aí, paralelo, né, na mesma temática, uma outra série que se chama Uma Advogada Extraordinária,
Então, em ambos os casos, nós temos pessoas dentro do transtorno do espectro autista Isso. e a gente vê como que às vezes, difícil lidar com a desinformação social. E aí comecei a minha fala dizendo que o preconceito a gente combate com informação. Então, aqui ele fala muito sobre isso, sobre levar informação, sobre a diferença. A diferença, ela precisa acontecer no meio social. E, por fim, gente, prometo, o Pequeno Príncipe. O livro, ele fala sobre sensibilidade, fala sobre empatia, fala sobre aí, o conflito dentro dos valores que são diferentes, entre os olhares que são diferentes, mas que é importante ter ali a escutativa, a empatia para esses olhares. Então, não sei se deu para o pessoal de casa aí pegar, mas... A gente podia disponibilizar depois no Instagram. É isso que eu ia falar, colocar essa olha, listinha, porque são muitos é? autores também, São muitos né? Além das autores, né? A séries. gente pode pensar talvez numa sinopse, né? Para cada um, ligando Ótimo. ao nosso tema aqui. Acho que é Excelente. importante. Gente, que Muito prazer, viu? Nossa Nossa, Senhora. muito rica, né? As lista, né? indicações. A gente estava sem ideia, aí a Sônia começou Nossa, a me mas dar algumas aí- ideias, aí foi embora. Aí Aí a imaginação uma foi. chuva Aí de eu lembrei de ideias. cara, assim, a gente lembrou divertidamente, que é essa Foi. questão da Sensacional. autorregulação emocional. É, Principalmente Divertidamente é quando muito você leva ali para o contexto escolar. E você fala de Isso. conflito, né? Conflito, saúde mental, gente, estão interligados, né? Não. Se você não resolve o conflito, você não vai ter saúde mental. Então, é um ponto que a gente pensou. A adolescência, né? Que foi, Carol, você viu? Eu até não vi ainda, tá, gente? O pessoal até fala Sônia, mas eu ainda não vi. Mas todo mundo sempre traz esse olhar, né? Que a Carol trouxe. Falou, não, realmente tem esse livro. E aí, o filme. E aí, aos poucos, a gente foi trazendo ali coisas. Ah, vamos colocar o final. Carol, acho que a lista tá muito grande. Não, Mas tá eu acho ótimo. que vale a pena, Excelente. assim. Tem para Tem- todos os gostos, né? Tem mais Excelente. técnico, tem ali, né? Filme, que eu acho que tem uma facilidade maior o pessoal assistir, né? Série, Netflix. né? E aí, a lista Excelente. ficou um pouquinho extensa. Não, Excelente. sensacional. Foi muito bom, foi um prazer, né? Um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. As informações foram todas muito ricas, né? Eu acredito que nos ensinou muito. Sem dúvida. E também acho que o nosso público. E a gente espera, né, em breve, poder dar continuidade a esse papo. É, e eu sou suspeita, vamos. porque eu amo psicólogo, dá vontade de ficar aqui, Dá Conversando. vontade. desligar o microfone, eu vou contar meus problemas, aí vocês vão me ajudar. Inclusive, Os bastidores. o meu primeiro curso que eu queria fazer não era direito, era psicologia. É mesmo. Olha. Quem sabe? Tá em você tempo tá ainda. É, Vai contribuir ainda mais para MDM, né? Mas já andei pensando já, né? Eu tenho, isso que eu tenho ia uns falar. projetos de fazer. Para a área que vocês estão atuando relacionada a conflito, Deus assim, É importante. casa É super bem. eu tenho a pós-graduação em psicanálise. Aí, ajuda excelente também. também. Ajuda. Uma Abre o visão muito olhar. boa. No, Demais, né? se abriu. Nossa, eu estou abriu demais. pensando em fazer neurociência. Aí, ó. Uma com um olhar mais clínico e a outra mais técnico. Não, e você junto com o olhar de vocês. Então, Fechou a equipe, né? Obrigada pela oportunidade. Para a gente também é muito importante estar aqui, trazer essa visão, né, Carol? Quanto mais a gente fala, acho que mais a gente aprende. Né? Às vezes a gente fala assim, a gente vai com um olhar mais técnico, que a gente está estudando, acompanhando, mas é uma troca muito rica, né? De experiências, de vivências. Vocês estão em ambientes diferentes. Essa questão jurídica também, né? Por mais que você fale, vocês são da área do direito, estão atuando na parte do conflito. Mas ela está totalmente ligada, né? Sim. Muita gente, às vezes, fica preocupada nessa questão da legislação. No último seminário que a gente fez, até o Paulo trouxe para a gente um pouquinho sobre essa parte. Então, ele também vai entrar nesse processo, né? Ai, um beijo pro professor Paulo, Cinep. Nossa, que bom. ser humano Essa especial. troca é, assim, fantástica, Vocês né? Então, brilharam lá. é agradecer. Achei até que vocês eram advogadas na parte legislativa, que elas explicaram tão bem. Nossa, e a gente tava lá explicando como advogada assistindo, hein? A gente aprendeu. E brilharam. A gente Brilharam. aprendeu com o Ulisses, né? Que a gente falou muito do Ulisses, mas ele é auditor do Ministério do Trabalho. E ele sempre traz para a gente essa questão da gente estar muito atenta ao que está no guia, ao que é orientado, para a gente não falar bobagem, né, Isso. Carol? Porque o que mais tem às vezes, as pessoas falando ali, não precisa disso, não precisa daquilo. Tem N mil possibilidades. Não, vocês são muito sérias, É mas importante. muito leves também. Então, isso é muito bom. É importante. Porque vocês acolhem. Sensatas, né? Gente, Obrigada. e a gente fica lisonjeada, de fato, né? Com essa oportunidade de estar aqui com vocês. Uma honra, uma alegria. Eu falo que falar sobre saúde mental é um compromisso. Nossa. Nós fizemos esse compromisso
Então, nós precisamos levar este conhecimento e compartilhar, aprendendo com vocês também, trazendo esse outro olhar que vocês trazem sobre mediação de conflitos, sobre o diálogo também em relação a tudo isso, sobre esse mapeamento também. E falar sobre saúde mental é falar sobre mudanças, né? E mudanças envolve quebra de paradigmas. E quebra de paradigmas envolve sair do lugar, envolve um conflito interno em primeiro lugar. E esse conflito interno, ele nos desenvolve quando a gente sabe utilizar. Então, eu creio que a gente está progredindo enquanto sociedade, temos muito ainda que melhorar, mas eu espero genuinamente que a gente consiga entender e desenvolver um olhar, de fato, acolhedor para nós mesmos, porque saúde mental é para todo mundo, né? Para todo mundo. Muito obrigada, viu, gente? Nossa, E até a próxima. Se Deus quiser, Até nós a vamos fazer um próxima, episódio fase 2. É, fase 2. Sim. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada, Gente. Tchau, tchau. Até a próxima.